Olá pessoal, estamos aqui novamente no Dona Baunilha, tomando um café, tendo nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do conceito de descansar. Com essa vida acelerada que a gente tem, do trabalho, eu quando levanto da cama, coloco o pé no chão, eu já sei que eu só vou conseguir descansar novamente à noite, depois de tomar banho, colocar meu pijama. Porque nós temos uma vida muito acelerada, com muitas horas de trabalho, a internet, o celular, pessoas para a gente responder, para ouvir. Então, além da nossa carga, da nossa jornada de trabalho no dia a dia, a gente ainda tem os compromissos com família, filho, outras pessoas, outras situações importantes que necessitam da nossa atenção, resposta, né? E como fica isso na nossa cabeça? Além do físico, a gente fica extremamente cansada, ainda tem o mental. E às vezes eu ainda me sinto um pouco culpada por não ter respondido pessoas queridas que tinham mandado mensagem e eu ouvi muito rapidamente, não consegui absorver para dar uma resposta legal. E eu prefiro sempre esperar um tempo que eu possa dar atenção de verdade e às vezes passa, de tão cansado que passa essa resposta que eu queria dar com mais carinho, sabe? Então é um turbilhão de coisas e até chegar o momento do descanso. E eu já falei algumas vezes que a leitura para mim faz relaxar, desacelerar minha mente, né, meu corpo. E eu só consigo fazer isso, descansar, depois que eu dou conta de todas as minhas obrigações, que eu lembro muito que minha avó falava, primeiro a obrigação, depois o descanso. Ainda tenho isso muito latente dentro de mim. Então eu fico bem, eu consigo descansar sem me sentir culpada, porém, depois que eu terminei todos os meus afazeres, o que era de mais urgente, pelo menos. Não é uma prioridade. Não é a prioridade o descanso e depois as outras coisas. Primeiro eu deixo ok, e depois sim eu consigo assistir uma série, um episódio, ou fazer uma leitura, ou fazer uma oração, ler alguma coisa interessante. Assim que funciona pra mim esse descanso no dia a dia. E aí, enfim, dormir, né? A gente para. Eu falo que é a hora mais feliz da minha vida quando eu coloco o pijama e falo assim, agora eu vou descansar, deitar e descansar. É muito bom. Interessante, porque ouvindo a Cris falar, eu fiquei aqui pensando na minha vida em relação a essa questão do descanso. E eu sempre fui de passar muito do meu limite, por muito tempo. Então eu achava que tinha que fazer até me exaurir. Eu tinha uma dinâmica em casa bem conturbada, né? Meu pai tinha uma doença crônica, degenerativa, então eu tinha uma rotina bem puxada. E quando eu não entendi o meu limite do meu corpo e da minha mente, sabiamente meu corpo parou. Eu tive uma doença super limitante, que foi uma capsulite adesiva, onde eu perdi todos os movimentos do meu braço direito. Perdendo aos poucos, com muita dor. A Cris participou de forma muito ativa nesse período da minha vida. Então, assim, foi um chacoalhão da vida para eu entender que não dava para continuar daquele jeito. E foi quando eu busquei, de forma mais pontual, a questão do autoconhecimento. Eu queria entender por que eu tinha desenvolvido aquela doença. Né? E aí eu fiz um link com toda a carga que eu tinha, a questão da rigidez, né? Porque essa doença ela traz essa rigidez, né, para o movimento. E aí comecei a entender que em mim tinha de tão rígido, né? Porque senão a doença sairia daqui, iria para um outro lugar, se eu não mudasse a minha forma de viver. Então, hoje eu consigo descansar com um pouco mais de facilidade do que eu tinha, sem me sentir improdutiva, quando eu falo, não, agora eu vou respirar, eu preciso de meia hora para um café. Né? Não, esse tempo é meu, eu vou sair daqui, eu vou tomar um café de meia hora. Então, essa meia hora é minha, eu preciso. Hoje eu consigo entender isso, mas foi à custa de tudo que eu vivi ali atrás. Aprender pela dor, né? Ou é amor ou a dor, né? Mas aprendeu, né? Isso que importa. E quando a gente fala em descanso, né? Nem sempre eu vejo o descanso como algo assim, deitar ali no sofá e as pernas. É um descanso pro corpo também, mas acho que hoje a gente anda tão ativo que a gente vai se adaptando, pelo menos eu fui me adaptando a encontrar formas de descansar que não necessariamente eu tenho que estar ali deitada na cama ou no sofá, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma caminhada, eu percebo que eu estou descansando, que eu estou ali sozinha, com os meus pensamentos. Quando, por exemplo, eu vou assistir uma série que eu gosto muito,
mas eu gosto de assistir algo mais banal, assim, que eu não preciso prestar muita atenção. Então, estou ali assistindo algo leve, eu me sinto ali descansando. Mas como a Cris falou, normalmente eu vou deixando isso, ainda estou exercitando, buscar um tempo certo para isso. Mas eu ainda vou fazendo tudo que eu preciso fazer para depois falar, enfim, agora eu posso descansar, porque eu ainda tenho em mim essa ideia, primeiro a obrigação e depois o descanso. Então, parece que se eu paro antes da hora, mas ficou algo ali por fazer, a minha mente não para. E a mente não para, nem o corpo vai parar, né? Então, eu fico ali ligada. Então, às vezes eu começo, por exemplo, a assistir uma série, mas eu já não presto atenção. Porque eu lembro, eu tenho que estender roupa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir ao mercado. Então, eu interrompo o meu descanso para fazer o que eu preciso fazer. Já aconteceu também de eu precisar parar obrigatoriamente por doença, a gente ficar doente. Então, quando a gente fala em descanso, é algo que eu ainda estou exercitando. Para escolher meu tempo e falar, não, agora eu vou parar, eu preciso parar, é meu merecimento, né? Mas hoje em dia eu estou conseguindo descansar mais de forma ativa. Mas é uma forma também de me desligar daquela situação que está me causando um estresse. Então, seja caminhando, assistindo TV, indo tomar café, né, com as amigas, namorando, sair para jantar. Então, sair um pouco daquela rotina, eu já entendo isso também como um descanso, já me ajuda bastante. Quando a Cris falou sobre responder todo mundo com atenção, com carinho, é muito eu. Se eu tiver que mandar um Ctrl+C, Ctrl+V de Feliz Natal para você, esqueça, você não vai receber. Você vai receber um áudio meu, personalizado, falando das minhas sensibilidades, dos meus sentimentos para você nesse Natal, nesse namoro, nesse aniversário, então você não vai receber nada. Eu sempre questionava as pessoas, nossa, Ctrl+C, Ctrl+V para mim de Feliz Natal, ai, nem quero essa bosta. Mas depois eu comecei a entender que era natural, as pessoas não tinham condição de lidar com a quantidade de contatos que elas tinham. E eu não queria deixar ninguém, né, desmerecer ninguém pela falta de esquecer. Então eu fazia uma postagem padrão, mandava para a lista de contatos e todo mundo receberia o Feliz Natal, o Feliz Ano Novo. E eu sempre liguei com todos meus amigos, mas pode Ctrl+C, Ctrl+V, não vem não, pode gravar um áudio só para mim, para eu ter exclusividade. Eu era dessas. E assim, eu me cobrava muito. Às vezes eu chegava a escrever a mensagem, mas eu não clicava na setinha. Nossa, a hora que eu via que eu tinha tido tempo de mandar a mensagem, de escrever, mas de repente alguma outra notificação, alguma outra coisa aconteceu que eu não enviei. E de repente a pessoa me aciona 2, 3 semanas depois, eu falei, nossa, uma mensagem que eu esqueci de mandar. Aí eu me culpava total, assim, eu mandava um áudio pedindo desculpa, dava print na tela para provar para ela de que eu tinha feito algo, não tinha enviado naquela data, naquele dia. E na verdade a pessoa não tinha explicação. Né? Era para ter essa culpa, dessa necessidade, né, de mim. E quando vocês falam sobre o conceito de descanso, a pandemia para mim foi uma bola de neve, assim, né? Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou administrar as crianças na escola dentro de casa, meu trabalho dentro de casa? Ai, Jesus, né? Porque para mim estava muito ok, eu ia funcionar, as crianças iam para a escola, sabe? Era tudo muito gostoso, eu adorava o contato. E quando eu me adaptei à pandemia, né, que estava todo mundo dentro de casa, e aí voltou, falei, Jesus, que bagunça é essa agora? Uma readaptação, né? E eu tinha gostado de ficar em casa, você entendeu? Hoje em dia, se eu sair para 2, 3 lugares, eu falo, ai, vamos embora. E aí, sempre com muito lugar, eu falo, já deu, vamos para casa, por favor? Quem me conhece, olha na minha cara e fala, tá na hora, minha filha, tá na hora, vamos embora, já deu. Porque eu gostei tanto de ficar em casa, de ficar comigo, de ficar com os meus, que não é que eu não gosto de você, ou que eu não gosto da sua presença, sabe? Mas aquilo que a Márcia falou, meia horinha pra mim, com as minhas amigas, meia horinha pra mim, com os meus filhos, é uma injeção de tanta positividade, uma coisa tão gostosa que reverbera em mim, que eu falo, valeu a pena, sabe? Valeu a pena essa saidinha, valeu. Mas eu também não consigo ficar muito tempo, eu não consigo ficar, né, no espaço durante... eu tenho trabalho online, muita gente já sabe, quem me acompanha sabe, né? E eu ter que estar em algum lugar e estar trabalhando também é um processo que eu preciso administrar, sabe? E eu agradeço muito porque é um trabalho online. Quantas pessoas, né, estão desempregadas, eu sou muito grata a tudo isso. Só que assim, é o fato de eu estar me cobrando porque tem que estar com a presença ativa naquele lugar. Então eu prefiro não sair, ou sair no meu intervalo para falar um oi, para dar um abraço, para cumprimentar e já voltar embora. Porque eu me cobro muito essa responsabilidade, eu sou muito caxias, sabe? Se eu tô, se eu não tô, eu tenho que fazer. Se a internet não está funcionando, eu tenho que dar um jeitinho, eu tenho que fazer com que tudo se organize e corro para casa.
Mas é um momento meu e assim, esse processo de pandemia foi uma adaptação, depois uma readaptação e agora a gente está tentando, né, manter um equilíbrio. Para mim o conceito de descanso é estar off, né? Ter respondido todo mundo, ter feito o meu trabalho com excelência. Estar off para mim é um conceito de descanso perfeito. E pensando em tudo que a gente falou aqui, tem aquele momento também, além da caminhada, da leitura, de assistir uma série, é aquele momento de solitude, que a gente precisa só de meia hora com a gente mesmo para acalmar os pensamentos, né? Para relaxar de fato, exercitar a meditação, que a gente já conversou aqui um pouquinho, que eu não consigo ainda, mas eu gosto de me perceber sozinha. Claro que é muito bom estar com as pessoas, eu adoro, só que também eu vejo hoje como importante essa solitude, de estar sozinha, de escolher se eu vou ficar sentada, se eu vou sentar no tapete, se eu vou descansar minha mente deitada, fazer uma oração, que eu gosto também, mas de ter esse tempo para desacelerar, porque às vezes o coração, a cabeça está a mil, porque tem coisas que você não consegue resolver, não são práticas, são subjetivas e que não envolve só você, a sua ação naquele processo, envolve a ação de muitas outras pessoas envolvidas. Então, o que eu posso fazer? É nesse momento que eu acho, não, eu preciso acalmar minha mente e meu coração. O que eu posso fazer de melhor já foi feito ou está sendo feito e eu preciso só me tranquilizar. Então, isso tem sido um exercício, me tranquilizar e estar bem comigo, sem culpa, sim, no exercício, né? Não que isso não permeie a cabeça, mas assim, não, sem culpa, eu fiz o meu melhor, eu estive atenta, eu procurei fazer, eu procurei o melhor caminho, as melhores soluções, a rede de apoio, entendendo que eu segui o melhor caminho, há tempo agora do descanso, de descansar. Como ela falou, a solitude, isso pra mim na pandemia foi, eu acho que pra muita gente, né, vocês aí também, fez total diferença, né? Eu moro sozinha, então no início, principalmente da pandemia, eu estava sozinha, não estava me relacionando com ninguém, não tenho filhos, né? Então eu fiquei realmente sozinha. E eu era uma pessoa que eu sempre estava saindo, sempre estava envolvida, eu tenho amigos de vários lugares, tenho muitas amizades de vários círculos, né? E na pandemia eu me vi sozinha, no começo eu estava estranhando, eu me sentia até perdida. E demorou um tempinho, né? Embora eu continuei trabalhando, mas de forma remota, que foi algo também muito diferente, que eu tive que... foi um cansaço mental bem intenso, né? Porque eu tive que me adaptar a muitas mudanças, aprender muitas coisas novas ao mesmo tempo, né? Mas eu fiquei muito tempo sozinha. E aí eu fui entendendo e fui gostando disso. E eu acho que isso eu vou levar pra sempre, assim. Eu gosto muito de ficar em casa. Eu gosto muito da minha companhia. Eu acabo inventando coisas pra fazer eu comigo mesma. Cozinhei bastante na pandemia. Então acho que foi a fase que eu cozinhei, aprendi a cozinhar, passava receita, errava, acertava. Então eu aprendi a curtir realmente a minha própria companhia e hoje eu percebo que ter aprendido isso faz diferença nessa vida de novo, que eu tô, né, tendo mais dinâmica, mas eu consigo de uma forma mais tranquila me silenciar, respirar, ficar, né, na minha própria companhia ali para tentar resolver alguma situação, vencer aí alguma demanda, algum desafio que está pendente. Então eu acho que o fato da pandemia e a solitude na pandemia me ajuda hoje ainda com várias questões aí dessa vida mais dinâmica que a gente está levando novamente. Tudo é aprendizado, né? E a gente ter que ver o lado positivo e o que é bom para a gente levar aí para nossa vida, né? E vocês, como se sentem no dia a dia? Também sentem exaustão, buscam caminhos para ter esse momento de descanso? Conta pra gente, compartilha o vídeo, nos ajude a formar essa rede aí de amizades, de trocas, né? E até a próxima oportunidade.